Olá, estamos dando continuidade a alguns pequenos vídeos introduzindo ou resumindo alguns conceitos sobre gestão da qualidade, sistemas de gestão da qualidade e como aplicá-los à indústria da construção civil, particularmente no caso de empresas incorporadoras e construtoras, que hoje representam aí talvez a parte mais significativa da cadeia de produção da construção civil. Terminamos o vídeo anterior comentando que para serem estruturados sistemas competitivos que sejam sólidos, ou seja, que permitam que as empresas tenham efetiva capacidade de competição, sejam competitivas no mercado, porque estabelecem um modelo de negócio, uma proposta de valor coerente com suas capacidades, coerente com os seus modelos de gestão da produção, é preciso que a gente tenha sistemas integrados de gestão. Os sistemas integrados, cada sistema de gestão é composto por um conjunto de processos, de atividades, de tarefas, vamos dizer assim, abandonando um pouquinho nesse momento um rigor acadêmico. E quando eu integro distintos sistemas, eu estou falando então de um sistema integrado de gestão. Tínhamos visto que no caso das empresas de construção civil, os sistemas de gestão da qualidade passaram a ser particularmente importantes, possivelmente mais importantes do que no caso de outros segmentos do mercado, porque nesses outros segmentos os sistemas de gestão da qualidade resultaram de um amadurecimento desses setores, ou seja, os processos de gestão da produção já haviam sido amadurecidos, já tinham sido desenvolvidos e eles foram de alguma forma compilados, organizados, estruturados num sistema de gestão da qualidade. Em boa parte das empresas de construção, ainda que se houvesse sim mecanismos de gestão, processos de gestão mais ou menos estruturados, mais ou menos formalizados, eles efetivamente não estavam tão amadurecidos como é o caso de outros segmentos de mercado. Por isso, quando foram criados e implementados, melhor dizendo, quando foram criados, divulgados sistemas de gestão da qualidade para empresas construtoras, desculpe, esses sistemas passaram a ser como que referências para que as empresas pudessem se organizar. Nos interessa nesse momento, antes de falar especificamente nos sistemas de gestão da qualidade e a sua aplicação à indústria da construção civil, conceituar um pouquinho os distintos sistemas de gestão que uma empresa pode ter. Essa figura é uma tradução, uma adaptação de uma figura de um trabalho bastante interessante do professor Robert Simons, foi publicado há alguns anos, já há um bom tempo, na Harvard Business Review, mas apesar da distância de tempo, ele continua sendo plenamente atual. Robert Simons foi um desses professores que estruturou, divulgou aquele conceito de Balanced Scorecard, a definição de uma série de indicadores de desempenho empresarial que podem nortear distintas atividades dentro das empresas. Eu falava há pouco que a gente tem vários sistemas de gestão dentro das empresas e o Simons ele classifica esses sistemas como se estivéssemos falando de 4 grandes grupos. O primeiro grande grupo, vamos dizer assim, de processos, de atividades, de tarefas, diz respeito à definição de um sistema de crenças dentro da empresa. É a definição dos valores essenciais da empresa. No fundo, aqui a gente está falando de qual que é a identidade que a empresa tem, qual que é a sua visão, como que ela quer se comportar, quais são os seus valores essenciais. Isso é, de alguma forma, transmitido desde dos níveis hierárquicos superiores da empresa até os níveis mais abaixo, vamos dizer assim, do nível estratégico, executivo para o nível operacional, constituindo como que uma cultura da empresa, um conjunto de valores que ela assume e pratica. Então, quando uma empresa, por exemplo, diz que o comportamento dela tem que ser absolutamente ético, que ela leva a sério métodos, técnicas, princípios de compliance, e isso efetivamente acontece, não é só um discurso, entre aspas, vazio, a gente está falando de um valor essencial que como que perpassa toda a empresa. As pessoas que trabalham lá normalmente terão que se identificar com esses valores e trabalhar de uma maneira ética e se sentem apoiados quando trabalham de uma maneira ética e assim por diante. Hoje, então, a gente está falando aqui de um conjunto de valores que define uma identidade da empresa.
e que são os seus sistemas de crenças, no que ela acredita, como que ela se vê no mercado, no sentido de seus propósitos, a sua finalidade, né? A razão de existir de uma empresa que está à frente ou para além de eventualmente a gente falar da atividade de lucro, né? Da empresa que vai dar um lucro, que quer dar um retorno financeiro para os seus proprietários. Hoje a gente fala muito, não é objeto aqui da nossa aula, mas a gente fala muito das chamadas Purposed Driven ou Driving Companies. Empresas que são guiadas, que são direcionadas por um propósito. Então, essa empresa, para além de ser uma empresa lucrativa, para além de dar retorno aos seus acionistas, aos seus proprietários, ela tem uma finalidade de existência, ela tem como que uma vocação, né? E vários estudos recentes mostram que empresas que têm essa vocação, esse propósito muito bem definido e que não buscam como finalidade principal e última o lucro, são empresas que acabam sendo mais lucrativas, porque essa identidade, esse propósito faz com que as pessoas sejam mais unidas, faz com que as pessoas tenham mais sentido de compromisso, mais capacidade de inovação, mais empowerment. São, como eu falava, pessoas mais inovadoras que fazem com que a empresa tenha um capital humano e de recursos que a torna uma empresa muitas vezes mais competitiva. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de sistemas de limite de atuação. Quais são os riscos que uma empresa tem que evitar, vamos dizer assim? Uma série de estudos mostram que uma empresa vai ser mais inovadora e as pessoas vão acabar desenvolvendo maior potencial das suas capacidades quando, ao invés de ficar dizendo o que as pessoas podem fazer, olha, você pode fazer isso, 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 é melhor você definir aquilo que está fora do alcance ou da possibilidade ou da autonomia das pessoas, ou seja, riscos a evitar. Então, o sistema de limite de atuação, ele no fundo, ele representa um conjunto de possibilidades de decisão ou de autonomia que as pessoas têm ou deixam de ter em função de diretrizes estratégicas que essa empresa apresenta. Quando a gente fala, por exemplo, de um código de ética numa empresa, que define aquilo que é possível fazer, aquilo que não é possível fazer, por exemplo, para dar um exemplo aleatório, que tipo de presente eu posso receber de um cliente ou de um fornecedor, o que está dentro do aceitável, do razoável, quais são os métodos de compliance que a empresa tenha. No fundo, eu estou dizendo assim, olha, essas coisas aqui não são permitidas, você não pode fazer, são riscos que eu vou ter que evitar. Então não é permitido para na empresa fazer isso, 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 porque a gente considera isso uma atividade antiética, imoral, ilegal. Ou a gente não precisa falar só em questões de compliance, em questão de aspectos éticos. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que tem uma série de regionais, vamos imaginar uma construtora de grande porte, que tem uma série de regionais, de diretorias regionais, e eu posso chegar para uma dessas diretorias e dizer assim, olha, investimentos até tal valor estão dentro da tua autonomia. A diretoria tem autonomia para decidir ou não um certo investimento, num certo valor, e acima desse valor não é permitido para aquela diretoria tomar uma decisão. Ela vai ter que recorrer aos executivos centrais da empresa, por exemplo. Então, eu estou falando de um conjunto de limites de atuação. Depois a gente tem os chamados sistemas de controle interativos, que são o estabelecimento de critérios de comunicação, de colaboração interna, quando a gente tem uma série de incertezas estratégicas, justamente porque a gente tem uma incerteza, não é possível definir exatamente, com precisão, qual é a forma de atuar. Eu não consigo criar padrões quando eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Um padrão de atuação, um fluxo de trabalho claramente definido, pressupõe um nível de incerteza muito baixo. Quando eu não sei exatamente o que vai acontecer, qual é o contexto do mercado, quais são as circunstâncias onde eu estou trabalhando, quanto tempo eu vou, ou que recursos eu vou precisar para desenvolver um determinado produto porque ele é muito inovador, em ambientes de incerteza não é possível criar grandes fluxos de trabalho, entre aspas, grandes regras. Então o que a gente faz? Define critérios de colaboração e de decisão
para, com base na interação entre os colaboradores, entre a diretoria e o lado operacional, por exemplo, a empresa possa ir tomando progressivamente decisões e definindo caminhos e práticas de trabalho. Acho que o exemplo momentâneo que a gente está tendo aí da pandemia, do Covid-19, talvez ilustre um pouco esses aspectos, né? Quer dizer, o que deve-se ou não se deve fazer em home office? Como que as pessoas vão colaborar entre si? Quer dizer, nenhuma empresa possivelmente tenha definido regras muito claras sobre como trabalhar em home office e como as pessoas vão interagir entre si. Então, vão sendo criados sistemas de controle interativos para que, no meio de uma incerteza, porque nesse caso a gente está falando de um ambiente de trabalho muito novo, vão sendo criadas práticas de trabalho que eventualmente depois vão ser consolidadas ou vão ser revisadas e assim por diante. E, finalmente, a gente tem os chamados sistemas de controle diagnóstico. Os sistemas de controle diagnóstico são aqueles sistemas nos quais a gente indica variáveis críticas, define formas de obter essas variáveis críticas e vai fazendo o controle dessas variáveis críticas. É como se a gente estivesse falando de rodar, entre aspas, o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act. Um sistema de gestão da qualidade, de certa forma, poderia estar, vamos dizer assim, encaixado, classificado como um desses sistemas de controle diagnóstico. É um sistema em que eu tenho um conjunto de processos interligados, que se relacionam, ou seja, estão associados de uma maneira sistêmica com a ideia de garantir, direta ou indiretamente, a qualidade de um produto ou serviço. Então, eu falo que um sistema de gestão da qualidade pode ser um tipo de sistema de controle diagnóstico. O que nós vamos fazer agora nos nossos próximos vídeos é entender melhor como funcionam os sistemas de gestão da qualidade aplicados à indústria da construção civil. Para isso, a gente vai primeiro definir quais são o que é qualidade, como o conceito de qualidade se desdobra, para finalmente entender quais são as características de um sistema de gestão da qualidade.